A notícia que mais está preocupando o mundo é isso aqui, ó. Os preços exorbitantes do combustível. Tudo isso consequência da guerra no Oriente Médio. Infelizmente, nós dependemos de muitas coisas, não só nós, o mundo depende de si próprio. Ele depende, os países em especial, eles dependem um dos outros. Um país depende do outro. A prova disso é a consequência da guerra no Oriente Médio está afetando o combustível. E nós, que praticamente moramos do outro lado do mundo, estamos sofrendo as consequências. Para você ver o quanto nós somos dependentes de cada país. Não tem como você dizer que um país é independente. Todos os países dependem um dos outros. E assim, em um conflito como esse, que a gente está vendo infelizmente, na guerra do Oriente Médio, os preços do combustível subiram de uma forma muito rápida, em um único dia. Em pouquíssimos dias, você talvez não consiga mais comprar um litro de combustível para se locomover se a guerra continuar da forma que está. Como tudo isso aconteceu? Devido ao conflito entre Estados Unidos e Irã, existe um trecho lá do mar que é onde passam os navios com combustível, onde passa ali 20% dos navios do mundo de combustível passa por essa região de Hormuz. Ali o Irã, eles vedaram aquele trecho como forma de ameaça contra os Estados Unidos e Israel. Como se eles estivessem fazendo uma ameaça dizendo: por aqui vocês não passam porque esse território nos pertence. E assim, não só o Estado americano, o israelita, mas como todos os países, eles sofrem devido à não circulação desses navios de combustível. Nós, por exemplo, o Brasil, está sofrendo as circunstâncias devido a essa guerra que está acontecendo. Nós estamos pagando um preço altíssimo por isso, porque o preço do combustível está fora do normal. Eu praticamente nunca tinha visto o preço da gasolina, do diesel, chegar ao preço que está, infelizmente. E digo mais, se isso aqui continuar, meus irmãos, se isso aqui continuar, daqui a pouco nós não conseguiremos comprar um litro de gasolina, porque estará caro demais. E o pior disso tudo, os caminhoneiros que levam as cargas, que abastecem supermercados, que abastecem farmácias, os hospitais, daqui a pouco, se eles parar devido à alta do preço do diesel, como que a sociedade irá lidar com isso? Como que os governos irão lidar com isso? Para você ver a situação que nós estamos. Está muito sério isso daqui. Isso aqui pode trazer várias consequências. Não só a falta do combustível, mas depois disso, a fome. Porque não tem como a gente comprar, porque os caminhões podem parar a qualquer momento, a gente não sabe. Então o que a gente está vivendo aqui é uma situação muito séria. Se essa guerra continuar da forma que está, os países ameaçando uns aos outros, é o que a Bíblia diz: se levantará nação contra nação, reino contra reino, terremotos e pestes em vários lugares. A fome são sinais bíblicos, não tem por que a gente fugir disso, tá? Às vezes é triste eu dar uma notícia dessa aqui para vocês, mas o que eu estou falando está escrito na Bíblia. Mas o que mais me conforta nisso é que Jesus, ele tem uma promessa para o povo dele, embora a gente esteja no meio desse alvoroço todo. A gente sofre com isso, sofre, mas nós temos um escape, uma esperança. É Jesus Cristo. Então não se apavore aí do outro lado por causa dessas más notícias. Nós estamos diante de uma situação muito difícil. Como que Deus livraria, ajudaria o seu povo em meio a uma situação como essa? Veja bem, lá na história do povo saindo do Egito, Deus fez diversos milagres. Tudo isso para que o povo viesse a continuar no propósito. Ele fez maná cair do céu, fez carne cair do céu. Então, diversos milagres. Deus pode fazer com que você, mesmo se as coisas continuar da forma que está, o preço do combustível subindo, Deus pode te dar condições para você adquirir o que muita gente não vai conseguir. Então, Deus é o Deus do impossível. Quanto aos problemas, eu não me preocupo, porque eu tenho meu firmamento, a minha fé em Jesus. E eu sei que tudo ele pode fazer. Agora, a situação que está se desenhando aí é muito preocupante. É muito preocupante, principalmente para os líderes aí de cada nação, de cada país. Como que eles irão lidar com isso? E veja que aqui no nosso país nós tivemos uma situação financeira muito séria, muito preocupante em relação aos bancos. Bancos que existiram, que estavam aí lá em cima, hoje já não existe mais. Então, um piscar de olhos, você pode ver que as coisas podem mudar. Não existe nada seguro hoje. É imprevisível, tudo pode acontecer. Da mesma maneira que as coisas são imprevisíveis e que podem acontecer a qualquer momento,
Meu irmão, eu te digo uma coisa, a volta de Jesus também vai ser da mesma forma. É imprevisível, ninguém sabe o dia, qualquer momento. Por isso que nós temos que estar posicionados e observar muito bem, com bastante atenção, os sinais que estão acontecendo aí. Tudo o que está acontecendo aí é cumprimento da palavra de Deus. Aceite você ou não, queira você ou não, o nosso propósito aqui é te alertar, é falar a verdade. Agora, cabe às pessoas reconhecer isso e aceitar, mas está escrito. Então é um momento de caos financeiro, a guerra ela só cresce a cada dia, com ameaças, né, de vinganças, e com isso os outros países vão se envolvendo porque eles dependem de muita coisa. Então, para você ver, é muito sério isso aqui. Que versículo na Bíblia citaria em relação à economia? Você já parou para se perguntar isso? Que profecia seria essa que falaria o que nós estamos vivendo hoje sobre os conflitos? Eu digo para você que tem diversos. Primeiro, os sinais que Jesus falou em relação aos discípulos aos fins dos tempos. Em Mateus capítulo 24 tem diversos. Agora, quando a gente fala no fim mesmo dos tempos, em Mateus 24, ali era o princípio das dores. Agora, em Apocalipse está falando exatamente o fim das dores, o fim das coisas. Por isso que as pessoas, muita gente vai ler Apocalipse e desiste porque esse livro aí é só, né, só desastre. É um filme isso aqui, filme de terror. E não. Apocalipse é o fim das coisas, é o que vai acontecer no final de tudo. E pasmem vocês, a gente está diante de algo muito terrível, que muitas pessoas até temem quando se fala nisso. Apocalipse capítulo de número 13. Se nós estamos diante de uma guerra comercial, e isso já aconteceu por vários meses, vários anos, o país está achando outro país, inclusive o Brasil sofreu isso. Se isso continuar, atualmente a gente está aí no combustível, mas se isso continuar, veja bem, em Apocalipse 13, versículo de número 16 e 17, olha só, aqui é uma história bem conhecida, eu vou ler a partir do versículo de número 15, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o número do seu nome ou o nome da besta. Olha só, esse versículo 17 aqui está falando basicamente, primeiro, dos últimos acontecimentos que virá através da besta, que é, você já sabe o que eu estou falando aqui, e segundo, está falando aqui de economia, e nós estamos diante desse colapso. Mas por que as pessoas, pobres, livres, servos, todos, sem acepção de pessoas, terão que aceitar essa imagem se quiser se beneficiar com o que o governo vai oferecer? Ou seja, com o que o governo terá financeiramente para oferecer à comunidade. Você terá que aceitar algo. Então isso aqui, mais claro do que isso, em relação ao que está acontecendo hoje, o que a gente pode enfrentar. Então tudo que acontece é um desenho do futuro que virá a acontecer a qualquer momento. Então fique alerta. Fique alerta. A grande promessa de Jesus Cristo ela está de pé. A qualquer momento ela pode se cumprir. Mas o que está preocupando o povo hoje é exatamente o preço do combustível. Tem muita gente caindo em desespero, motoristas, empresas. Alguns postos já não tem mais combustível de jeito nenhum, outros tem, mas está caro, mas mesmo assim as pessoas querem prevenir e fazem filas e filas para poder pegar o combustível. E se isso aqui, da mesma forma que está acontecendo nos postos de combustível, acontecer no supermercado, como será? Então a escassez, meus irmãos, chegou. A escassez chegou diante dos nossos olhos. Então se apegue em Deus. Não deixe de confiar jamais. Aproveite, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas venham estar cientes do que está acontecendo e que essas pessoas fiquem alerta e não se afastem jamais de Jesus Cristo.